e manter a velha natureza, a velha criatura. Até porque a graça, ela não é apenas uma doutrina. Graça é revelação. Graça, ela não é algo a ser apenas estudado, ela é para ser vivida. A graça é um processo de reconstrução espiritual. Está dormindo aí já? Não precisa acordar ninguém não? Porque quando esse processo de reconstrução espiritual é onde Deus desfaz aquilo que não está no lugar certo, Ele reestrutura e reconstrói na vida do ser humano algo extraordinário. E muitas pessoas têm pregado um evangelho que esta graça que nós estamos trazendo aqui para você hoje, ela só serve para salvar. Nós ouvimos isso aqui hoje. Porque as pessoas olham para a cruz e pensam que a cruz é só apenas para tirar a culpa. Mas a cruz é muito mais do que isso. A cruz de Cristo, ela recria, ela traz nova vida. A cruz de Cristo muda estruturas. E nós precisamos observar muito bem, porque quando nós olhamos para a cruz como uma estrutura de recriação interior na nossa vida, nós vamos viver novos afetos, novo modo de pensar, nova identidade, novo modo de sentir Deus, novo modo de viver Deus. Você já parou para pensar que em toda a nossa trajetória, a maioria das nossas mensagens, elas foram mais de juízo e acusação do que amor e reconciliação? E Paulo é muito claro quando ele diz que nós somos chamados para o ministério da reconciliação. O juízo não está nas mãos dos homens. Se tiver que executar algum juízo, é só Deus. Aí você canta um hino aí, aquele que podia me condenar de amor. E aí? Se ele, o único que podia, sem pecado, e podia condenar, ele te amou, te perdoou. Então por que agora eu vou trazer uma mensagem de ódio? Qual seria a maneira mais fácil de conduzir alguém para a igreja? Encontrar alguém na rua e dizer: olha, eu prego um evangelho, e nós usamos isso, né? Mas o meu evangelho, o evangelho que eu prego não é um evangelho de facilidades. Eu prego a verdade. Daí usa a Bíblia, né? E a Bíblia diz: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Tem um negócio: se você não vier pelo amor, vai vir pela... Que evangelho é esse? Nós pregamos o evangelho muitos anos, tão distorcido, que nós colocamos o diabo como rei. Você já parou para perceber que muitas vezes nós colocamos o diabo para reinar? Ah, o chefe do inferno, o rei do inferno, o dominador. E quem disse que o diabo vai dominar o inferno? O inferno não foi feito por ele, não. Foi feito para ele viver lá, condenado. Ele não tem reino. E às vezes nós colocamos
nas mãos dele muitas coisas que nem lhe pertencem. Mas nós somos chamados para pregar um evangelho, porque tem muitas pessoas que têm medo de vir à igreja, porque elas sabem que a igreja é um lugar de ambiente espiritual. E o medo é, eu vou lá na igreja, Deus que está irado comigo, que está revoltado comigo, que está querendo até me matar de tanta raiva, vai me pegar lá e aí eu vou ser envergonhado. E as pessoas escondem-se com medo de olhar para Deus, com medo de sentir, de contemplar a presença de Deus. Aí elas se escondem, porque acham que na igreja é o lugar desse encontro. E elas se sentem despreparadas para esse encontro, porque foram ensinadas que Deus está irado, que Deus está revoltado, que Deus está preparando um juízo. Mas se você encontrar essas pessoas e dizer para elas: olha, o Deus que eu quero te mostrar é um Deus que te ama, que já pagou o preço dos teus pecados, que é um Pai que está apenas esperando o teu retorno para te abraçar como filho, te ajudar a recomeçar e a ter uma vida de príncipe na presença dele. Qual dessas mensagens vai atrair mais? A de medo? A de terror? Ou a de amor? O que as pessoas estão, na verdade, precisando? É de acolhimento, é de abraço, de palavras de esperança. Porque acusação, porque afronta, o mundo está aí para nos oferecer. A igreja, ela precisa ter uma palavra de esperança, uma palavra de restauração. E é o que nós queremos trazer aqui nesta tarde, esta graça que traz cura, que redefine, que esta cruz que não apenas tira a culpa, mas traz novos afetos, novo modo de pensar, nova identidade, novo modo de sentir Deus, novo modo de viver Deus. Você precisa olhar para Deus e ter a certeza de que Ele é o teu Pai, aquele que cuida de você, não aquele que está com um raio na mão para jogar sobre a tua cabeça. E enquanto a religiosidade tenta arrumar nosso exterior, não é? Porque a religiosidade não é isso. Você tem que usar essa roupa, você tem que proceder desta forma, porque você precisa ter um exterior de cristão, né? Enquanto a religiosidade tenta consertar, arrumar o seu exterior para você parecer com alguma coisa no seu exterior, a graça trabalha diferente. A graça, ela desmonta o interior e ela expõe o que está quebrado, então reconstrói de modo certo. Você consegue ver a diferença? Esse é o manequim religioso perfeito, né? Obreiro tem que ter paletó, gravata, terno. Mas o que está dentro? O que Jesus disse para os fariseus? O que Jesus disse para os publicanos? Vocês se apresentam com o exterior muito bonitinho, muito arrumadinho, mas vocês são defuntos podres, porque dentro de vocês só tem podridão. Não adianta arrumar o exterior,
E a religiosidade só consegue arrumar o exterior. Porque quem toca a alma e o espírito é a graça que desmonta o interior, quebra, expõe e reconstrói de modo certo. Porque quando nós vivemos a graça, ela não traz uma reforma, ela traz uma reconstrução. A graça não traz máscaras, ela traz cura. A graça não exige esforço, ela gera vida. E é isso que nós precisamos entender. Os textos base aí da sua apostila, está Isaías, Tito e Efésios. Quando você lê o que está aí, você vai entender alguma coisa que você precisa entender. E nós vamos falar exatamente em cima desta base. E no primeiro tópico, a primeira parte aqui, a graça que cura traumas religiosos. A graça que cura traumas religiosos. Porque religião sem amor mata. Religião sem amor mata. E às vezes nós já causamos muitos assassinatos espirituais por causa desta religiosidade sem amor. Mas nós vamos hoje viver aqui esta graça que cura os traumas religiosos. A religião sem a revelação do coração do Pai, ela deixa marca. E essas marcas que deixa, elas são cravadas na alma. O que é que a religião sem a revelação do coração do Pai traz? Culpa crônica. Hoje você está bem, se sente amado, perdoado, vem na igreja, acha que cumpriu uma penitência, sai daqui leve. Amanhã a culpa volta, porque você acha que depende de você. É um trauma religioso. Sempre você volta ao mesmo lugar, porque você criou na sua alma um sentimento de que você precisa fazer por merecer. Há um trauma religioso que chama rejeição. E como as pessoas são carregadas destes traumas, se sentem rejeitadas em todos os lugares. Ela não encontra lugar, porque nós vivemos assim muito tempo, olhando quem é que passa no corredor da igreja, para ver que estilo de roupa que está usando, para nós comentarmos depois. Você viu a roupa da fulana? Você viu o cabelo da ciclana? Será que fulano está achando que aqui é desfile de moda? Quantos comentários maldosos? Quantos assassinatos cometidos porque você não acolheu alguém que chegou e precisava apenas de um abraço seu, de você chegar para o lado e dizer assim: sente-se comigo, porque aqui você é amado, amado do Pai, e eu estou aqui para te receber. Mas a pessoa se sente rejeitada porque às vezes não precisa nem palavras, porque olhares, principalmente daqueles religiosos que é a quarta pessoa da Trindade na igreja, ele só perde para o Espírito Santo. Um olhar que condena e executa e sepulta. E aí ninguém se encontra aceitável no lugar desse. Mas é esta graça que muda tudo isso.
Há um trauma religioso sobre a dificuldade de orar. As pessoas não entenderam o que é oração. Oração não é algo obrigatório. Oração é um escape, é um refúgio, onde você tem intimidade com o teu Deus, de falar com Ele. E agora nós aprendemos aqui que nós podemos falar igual neném, né? A graça cura um trauma religioso chamado legalismo emocional, que cura também uma espiritualidade cansada, que nada que você faz é suficiente, porque você acha que é o que você faz que vai fazer a diferença. O capítulo 61 de Isaías exatamente é isso, afirma que o Messias viria para enfaixar os corações feridos. Feridos por quê? Por pecados? Também. Mas principalmente por imagens distorcidas de Deus, muitas vezes ensinadas pela própria religião. Quem já ouviu essa frase assim? Deus é amor, mas também... O que você entende disso? O que você quer dizer com isso? O que é o pensamento de Deus é amor, mas também é fogo consumidor? Porque no legalismo isto significa o seguinte: cuidado, porque Deus é amor, mas Ele te consome com fogo, porque o fogo dele é ira. Quando na realidade a Bíblia está nos relatando deste fogo consumidor. É apenas aquele fogo que consome as toxinas da sua vida: o ódio, a tristeza, o rancor, a amargura, o mal. O fogo consumidor de Deus não vem para destruir você, ele vem para limpar você. Então, para mim, Deus ser amor e fogo consumidor é a mesma coisa, porque todos os atos é para mim restaurar, é para me trazer vida, para me trazer restauração. Aí nós vamos aprender como que a graça então cura esses traumas religiosos. Primeiro, ela expõe o lugar quebrado. A graça expõe o lugar quebrado, porque a graça ela ilumina onde escondemos os medos, o orgulho, a vergonha e a dor. Porque é muito fácil nós falarmos: eu não tenho nada a esconder. Mas tem lugares na tua vida, na tua alma, que nem você tem coragem de tocar. Tem traumas na sua vida que, se você se colocar de frente ao espelho, você não tem coragem de contar a tua história para você mesmo. Porque quando chega naquele ponto, aí você vai dizer: aqui ninguém mexe, aqui ninguém sabe, aqui ninguém toca, aqui nem eu mesmo posso trazer luz. Mas é lá que o Espírito Santo de Deus quer adentrar com a graça. É lá que está a fonte do problema, porque a graça vai iluminar onde escondemos tudo. E o que é interessante da graça é que ela não vem para condenar, ela não vem para te expor, te envergonhar. Ela toca lá para te curar. Ela vai lá para trazer cura. Ela vai lá para trazer restauração. Porque tem coisas que nós não damos conta e precisamos entender que somos dependentes. Então, para restaurar as feridas da religião, nós precisamos deixar a graça expor o lugar quebrado.
lugar quebrado. Porque senão nós vamos viver aquela história do trabalhador que foi no médico sentindo dores. E ele chegou no médico e diz: onde eu coloco o dedo dói. Ele diz: como? Não, eu coloco o dedo no braço, dói. Eu coloco na perna, dói. Eu coloco no coração, dói. Eu coloco... aonde eu coloco o dedo, dói. E o médico experiente, porque depende do lugar que você for, ele vai pedir raio-x do corpo todo, porque o corpo todo está doendo, né? Mas aquele médico era a graça. Falou assim: deixa eu ver seu dedo. É porque seu dedo está quebrado. Vamos arrumar o seu dedo que resolve a sua dor. Porque um dedo quebrado, onde você coloca ele, você vai sentir dor. E às vezes a dor é tão intensa que você não consegue mensurar se está no dedo ou se está no corpo. Mas a graça é essa que identifica a dor e fala assim para você: vamos arrumar esse negócio. Você não nasceu para sentir, para viver com dores da alma e do espírito. Porque a graça veio para te curar. A graça veio para mudar a tua história de vida. Primeiro ela expõe o lugar quebrado. Depois ela substitui a mentira por verdade. É uma coisa que nós precisamos ter em mente. Toda árvore que o meu pai plantou, que meu pai não plantou, será arrancada. Mateus 15:13. E quais árvores que Deus não plantou? É aí que nós às vezes nos confundimos. Porque Jesus está dizendo: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Quais são essas árvores? Crenças tóxicas, medo sobre Deus, interpretações erradas, feridas emocionais da fé. São árvores que não foi o pai que plantou. Mas está aqui, pastor, está dentro de mim. Mas não foi Deus que colocou. Não é semente de Deus. Essas árvores que não foi o pai que plantou, Jesus disse: eu vim com a minha graça e vou arrancar tudo. Vou arrancar essa crença tóxica do seu coração, esse medo sobre Deus, essa interpretação errada da vida espiritual, essas feridas emocionais da sua fé. É o segundo ponto que a graça vem para curar nos traumas religiosos. E terceiro, ela reconfigura o coração. O que nós estamos vendo aí, atendimento médico no Brasil precoce. Nada mais nos hospitais tem uma definição 100%. Você chega lá sentindo uma dor. Antigamente era bezetacil, né? Acho que agora foi proibido. Foi não? Mas não pode dar bezetacil sem saber se... Porque eles davam em qualquer um, né? Mas agora é o seguinte: eu estou assim, corpo dolorido, suspeita de dengue. Não é dengue, né? Suspeita de dengue. É precoce o negócio, né? Mas assim, tem algo a mais, então pode ser chikungunya. O Chico com a agulha, né? Não, mas aí deu a disenteria assim, virose. Tá tendo virose na cidade toda. Então um negócio aí a virose. Diagnóstico precoce. Vai para casa, compra um paracetamol, porque Tilenol é caro demais. O paracetamol é R$10, o Tilenol é 60.
E dizem que resolve a mesma coisa. Então, a graça não trabalha assim, com algo precoce. A graça, ela acompanha, ela trata, ela reconstrói. É como o oleiro de Jeremias 18. Ela quebra, mas depois refaz. Ela mostra a dor, mas ela refaz. E sempre com amor. E aí eu notei aqui uma frase, está aí. A religião machuca escondendo a dor. Você concorda comigo que a religião machuca escondendo a dor? E o que é que a graça faz? A graça cura, revelando a dor. Ela traz a luz para trazer cura. Ponto 2 aí. Identidade. Quem nos transformamos depois da cruz? Identidade espiritual não é quem você pensa que é. É quem Deus declara que você é. Aqui está toda a verdade da graça. Não é quem você pensa que é. Não é o que os outros dizem que você é. Não é o que a sociedade diz que você é. Não é o que o inferno diz que você é. É quem Deus declara que você é em Cristo. É aqui que muda tudo. Porque quando você entende a declaração de quem você é em Cristo, você muda a forma de viver, de ver, de ser, porque você vai mudar a sua interpretação da sua própria vida. Porque as pessoas vão dizer que você é pecador, que você é condenado, que você é frustrado, que você é quebrado, que você não tem valor. Mas Deus está declarando em Cristo que você é salvo, amado, perdoado, restaurado, cidadão do céu, príncipe de Deus, cooperador do reino. Tem mais. O que a Bíblia diz que você é? Povo especial, zeloso, de boas obras. Ah, mas eu não dou conta de fazer boa obra. É porque você está dando ouvido às vozes do mundo. É porque você está dando ouvido ao que o diabo diz que você é. O que alguém interpretou na tua vida. Mas Deus está dizendo, você é criatura, filho, criado para ser filho, e foi transformado em filho pela graça na cruz. E aí nós entendemos que esta graça vai redefinir quem nós somos. E aí a partir deste momento é que nós precisamos desvincular da velha natureza. Eu não preciso fazer nada para ser o que Deus já disse que eu sou. O que você fez para ser salvo? Só recebeu a graça, não foi? Só recebeu a graça. Tem alguma coisa que você pode fazer para ser salvo? A não ser aceitar o convite e a revelação da graça? Não tem. E da mesma forma não tem nada que você possa fazer para mudar o que Jesus já fez. É só você viver. O problema do ser humano é aceitar, é compreender quem ele é. Porque a partir do momento que nós compreendemos quem nós somos, nós vamos passar a viver aquilo que nós somos. Mas enquanto nós tentamos, com todos os nossos esforços, ser alguém, nós esquecemos de viver quem nós somos. Porque tem pessoas aí, pastor Zé Maria, lutando para ser salvo, quando a Bíblia diz que você já é salvo. Você não precisa lutar para ser salvo. Deus está te dizendo, viva como salvo, porque eu já te salvei.
Ah, pastor, mas e o pecado? E agora? Eu não preciso. Não, você não tem compromisso com o pecado. Você é nova criatura. Nós não podemos partir do princípio aqui de que você vive uma vida desordenada no pecado. O crente não tem compromisso com o pecado, porque ele é perdoado. E quem é perdoado vive como alguém que é perdoado. Vive uma vida de gratidão a Deus pelos pecados perdoados. Então eu não preciso ficar buscando uma forma de pagar o preço dos meus pecados. Eles já foram pagos. Eles já foram pagos. Então o que nós precisamos? Eu preciso de água. Tem alguém dormindo perto de você aí? Olha para essa pessoa do seu lado aí e diz: acorda, porque o balde já foi. Essa água aí está fria. Essa é de ontem ou de cedo. É desse jeito. Eu pedi aqui para cuidar de todo mundo, né? Na minha hora eles me dão água de cedo. Mas a graça vai dizer: perdoa eles e não sabe nem o que faz. Então nós precisamos viver aquilo que a palavra diz que nós somos. E aí quando nós entendemos quem somos, eu tenho tentado dizer isso. O Pedro diz: pastor, eu compreendo o Senhor. Ele fala desse jeito assim, quase que desesperado, né? Eu compreendo o Senhor, pastor. A preocupação do Pedro é o que as pessoas vão pensar. Mas espera aí. Me dá me ajuda aqui. A Bíblia diz que eu sou filho. Eu sou filho. Então eu não vou viver como escravo. Aí é burrice sobrando, não é? Eu sou filho e viver como escravo. Aí eu sou salvo e vou viver como pecador? Para quê? A Bíblia diz que eu sou príncipe, filho de Deus. Ele é rei. Você já viu algum príncipe sair na rua de qualquer jeito? Príncipe come qualquer besteira na rua? Companhias, amizades, o que come, o que veste, o que faz, é tudo dentro de um princípio de reino. Até porque agora ele sabe o que lhe faz bem. Então nós não podemos ver dificuldade de Deus nos falar que somos príncipes e nós queremos viver como plebeu. A mesma coisa daqueles milionários que vivem como mendigos. Sabe nem aproveitar o que Deus deu. Sabe nem aproveitar o que Deus deu. Porque somos nós que às vezes não temos tanta riqueza e aproveitamos melhor, né? A gente passa assim num confinamento de gado e vê aqueles boi que dá umas 30 arrobas, Luciano. Tem boi de 30 arrobas, Luciano? Tem uns boi de 30 arrobas, não tem? Aí a gente olha para aquele boi e fala assim: mas esse cupim assado, o boi vive, hein? Nós olhamos para o cupim do boi, fez deve dar uma picanha, 2 dedos de manteiga. O boi vivo. E se matar a gente come, né? Sabe o que o rico miserável pensa? Sai um reprodutor. Esse aí eu tiro mais de 1000 bezerrinhos. Está errado? Também não. Mas às vezes passa fome, porque não sabe aproveitar o que tem. Então a graça, ela vem sobre a nossa vida para mudar a nossa identidade, definir quem nós somos. Você precisa sempre bater no teu peito e dizer: eu sou salvo. E pronto, e ponto.
Pronto e ponto, não tem outra definição. Ah, mas eu pequei. Ah, mas Jesus já pagou o preço dos meus pecados. Ah, então eu posso viver pecando? Não, você é livre. Você não vive mais como escravo do pecado. É só entender isso. É muito simples. É viver o que Deus diz que você é. É viver aquilo que a palavra diz que você é. 3 identidades reconstruídas pela graça: de escravo a filhos, é que nós falamos aqui. A filiação, ela cura a necessidade de performance, a sensação de inadequação, o medo de errar e a busca por aprovação. De indefesos para aceitos, aceitos no amado. Nossa identidade começa no arrependimento. Não começa no arrependimento, mas no amor que nos encontrou antes. Foi o que nós aprendemos aqui. Onde Deus nos amou? Aqui dentro? Lá fora. É isso que intriga as pessoas, né? Deus não nos amou aqui bonitinhos, crente dando glória a Deus. Não, Deus nos amou lá. Pedro, lá na quebrada. Foi lá que Deus te amou. Foi lá que Deus te encontrou. Ah, pastor, mas Deus não me amou. Eu estava na prostituição, nas drogas, no vício. Foi lá que Deus te amou. É isso que é o extraordinário da graça de Deus. Deus te amou primeiro, antes de você. E sabe por que Deus fez isso? Porque Ele confia tanto no projeto dele, que Ele sela para depois pertencer. Ele te amou. De quebrados para refeitos. A Bíblia diz que somos feitura dele, obra-prima do Senhor, algo recriado, não remendado. Porque a graça nunca vai te perguntar quem você foi. Não, você não vai encontrar isso na graça. A graça, ela vai perguntar quem você é em Cristo. Quem você foi não interessa. Porque a Bíblia diz que antes de encontrar você era. Agora que você foi encontrado, até os teus pecados Jesus jogou no mar. Você acha que Jesus tem amnésia? Jesus tem amnésia? Jesus esquece de alguma coisa? Mas a Bíblia diz que ele jogou no mar do... Sabe o que o escritor está querendo dizer? Deus não é homem para ficar lançando no teu rosto o erro que você fez no passado. Deus não é homem. Eu vou até melhorar aqui. Deus não é... Porque quem gosta de jogar coisa do passado assim nas conversas é mulher. Não esquece, né? 150 anos depois elas lembram de tudo. Aí a gente entra em qualquer discussão com a mulher perdendo. Já perdeu, né? Porque elas lembram, a gente não lembra. Elas lembram dos pontos, daquela roupa que você vestiu que ela não queria, aquele dia que era para aquilo, não foi. Mas nós somos assim, falhos, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos dá essa garantia de que esta graça nunca vai perguntar quem você foi. Não importa quem você foi, importa quem você é agora em Cristo. Porque o seu passado não define o teu futuro. O teu futuro está agora definido em Cristo. Em Cristo Jesus. Nós temos aqui algo interessante, porque nós vamos entender que a Bíblia sempre ela traz conceitos, princípios, e quando nós estudamos a neurociência e aplicamos a palavra, nós vamos entender que aquilo que a ciência está dizendo agora
a Bíblia já fazia e nos orientava há muito tempo. A reconstrução pela graça inclui uma renovação neural real. Você já ouviu falar o que é caminho neural? Você sabe o que é um caminho neural? Tudo que você faz com repetições se torna hábito e você não tem dificuldade para fazer, né? Aquilo que você... Quem é destro aqui? Tem alguém destro? Você consegue escrever com a outra mão? A irmã escreve com as duas. Temos a terceira pessoa da Trindade ali. Mas com a mesma facilidade. Não. Caminho neural é isso. Você já viu que você começa a escovar os dentes só de um lado? Depois vai voltando. Você começa a pentear o cabelo só de um lado. É porque aquilo já está no seu subconsciente. Você faz sem. É porque o seu cérebro está dizendo assim: para que esforço? Se já está tudo programado. Para que se esforçar? Mas a graça é isso, ela recria novos caminhos neurais. E é isso, por que nós estamos falando aqui de graça, graça? É para ver se cria um caminho neural novo na sua mente. De um caminho excelente. De algo extraordinário. Porque os pensamentos, eles moldam conexões cerebrais. Emoções moldam respostas automáticas. E experiências com Deus moldam o senso de identidade. Aquilo que você diz que você é, quem comanda você precisa ser o seu cérebro, não o seu coração. Pessoas que andam por sentimentos vão ter problemas. Porque às vezes nós vamos ter dificuldades de tomar decisões, porque os sentimentos estão acima dos nossos pensamentos. E nós precisamos comandar o corpo pelo que sabemos, pelo que nós acreditamos, não pelo que sentimos. Pastor, mas o coração dói demais, fui abandonado. Fala para esse coração largar de ser fresco, tomar atitude de homem ou de mulher. Mas dói demais, deixa doer. Começa a falar para ele: isso é passado, isso já ficou para trás. Nós não podemos viver os sentimentos. Mas eu senti uma presença de Deus naquele lugar, que eu arrepiei tudo. Isso é sentimento. Porque se você não arrepiar, Deus está aqui do mesmo jeito. Ele está do mesmo jeito. E isso é o que eu sei pela palavra. Então eu preciso dizer para mim: eu vou para o culto porque Deus está comigo. Eu vou chegar lá, Ele está comigo. Eu vou voltar para casa, Ele está comigo. E se eu entrar num vale de morte, Ele está comigo. Porque aonde eu estiver, a Bíblia diz que Ele está comigo. Chega de ser crente sentimental. Tem uns crentes que eles são chamados de crentes da alma. Se a alma dele estiver melancólica, ele chora no culto, ele dá glória, ele pula. Mas se a alma não estiver melancólica, ele faz beijo, murra e não dá glória. Porque é só sentimento. Hoje eu senti Deus. Vem no culto amanhã, culto frio. Peraí, então a Bíblia está mentindo? Caminhos neurais. Deus está presente. A Bíblia diz que Deus está presente todas as vezes que nós estivermos reunidos no nome dEle. É fato, é verdade, é bíblico. Mas eu não estou sentindo Deus.
é problema seu. Ele está aqui do mesmo jeito. Ele é poderoso do mesmo jeito. Ah, eu sou ateu, não acredito em Deus. Problema seu. Ele é Deus do mesmo jeito. Ah, esse Deus céu não faz milagre. Ele continua fazendo do mesmo jeito. Porque não é o que eu sinto, é o que é. Agora eu preciso pegar isso. Quando eu descubro a revelação da verdade, eu vou criando caminhos neurais. Caminhos neurais. Eu vou dando informações para o meu corpo, para meu dia a dia. Quem é Deus? Quem eu sou em Deus? E eu preciso verbalizar isso. Eu preciso dar comando de voz para viver isso. Tito 2 diz que a graça nos ensina. Esse ensinar aqui do grego inclui formação, disciplina e reorientação. A graça cria novos caminhos de pensamentos. O Espírito renova a mente. Romanos 12:2. Neuramente, isso é exatamente o que acontece quando velhas rotas são apagadas e novas são criadas. É o que Paulo estava dizendo em Romanos no capítulo 12. Apagar velhas rotas e criar novas rotas, novos caminhos neurais. A graça desfaz hábitos antigos sem condenação, porque ela não força mudança, ela só inspira mudança. Ela não exige santidade, ela cria santidade de dentro para fora. Porque a graça estabelece afetos espirituais novos. Afetos são hábitos do coração. A graça cria novos amores, não apenas informação. Frase de impacto aqui. A graça não apenas perdoa o seu passado, ela reprograma o seu futuro. A graça não apenas perdoa o seu passado, ela reprograma o seu futuro. E nós vamos aqui para o quarto ponto, e concluindo já, a graça como nova dinâmica de vida. O que é dinâmica? Alguém me define o que é dinâmica? Cadê os universitários? Alguém achou no Google aí? O que está escrito aí? Explicando, dinâmica são formas e processos aplicáveis. Eu tenho a dinâmica de dirigir um culto, e eu mudo essa dinâmica, eu estou mudando a dinâmica de conduzir o culto. Eu tenho a dinâmica para fazer algo, eu mudo essa dinâmica em um novo processo. Então aqui é uma nova forma, um novo processo que a graça cria para a nossa vida. Aí nós precisamos viver isso e ver isso tomar isso no prático, transformador e aplicável à nossa vida. Primeiro, nós precisamos entender que a graça muda a motivação. E o que é mudar a motivação? O que é essa nova dinâmica de vida? É nós entendermos que não obedecemos para sermos amados, obedecemos porque já somos amados. Você consegue entender a nova dinâmica? A nova dinâmica que eu vivo hoje, eu obedeço para ser amado. Não é. Mas eu preciso viver uma nova dinâmica. A nova dinâmica é: eu já sou amado,
Eu só obedeço porque eu já sinto que eu sou amado. Eu não preciso obedecer para ser amado, porque eu já obedeço, porque sei que sou amado. A graça muda a relação com as quedas. Olha o poder disso aqui. O que é que a religião diz para você quanto às quedas? Você caiu? Se vira. O problema é seu. Eu avisei. Entende? Eu avisei. Estava lá. As regras estavam lá. Caiu? Se vira. O que é que a graça diz? Você caiu? Levante. Eu estou aqui. Olha a dinâmica, a diferença. Caiu, se vira. Religião. O que é que eu tenho contigo? Você sabia? Na graça, aí eu caí. Levante. Porque o cair é do homem, o levantar é da graça. Eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para pegar a tua mão novamente. Eu estou aqui para abraçar você novamente. Uma nova dinâmica. Graça muda o modo de orar. E a oração deixa de ser uma obrigação. Pastor Júnior diz aqui que passava contando as bolinhas, né? Porque aquilo era o tipo dele orar. Contando bolinhas e repetindo frases. Como uma obrigação. Se eu não orar o terço completo, que é 52 Ave Maria, 12 Pai Nosso e um Creu Deus Pai no meio, eu sei o que é o rosário. Minha mãe foi rezadeira de terço. E ela rezava 25 terços no mês de dezembro. Até o dia primeiro até o dia de Natal. E nós tínhamos que andar atrás dela nas casas, rezando os terços. E com as bolinhas na mão, contando os terços, para não errar. Aquilo era uma obrigação, era algo como que uma necessidade obrigatória. Isso, na nova dinâmica da graça, a oração torna uma respiração da alma. É chegar diante de Deus e dizer: Pai, obrigado. Pai, dói. Pai, me socorre. Pai. Comunhão, relacionamento, respiração da alma. E a graça muda o modo de ver o próximo. Porque quem foi reconstruído pela graça não exige perfeição de ninguém. Quem foi reconstruído pela graça não exige perfeição de ninguém. E quinto, a graça muda o modo de viver. Porque o novo modo de viver pela graça, não mais pela força da carne, mas pela dependência do Espírito. A força que está em mim, ela vem de Deus, ela vem do Senhor, ela vem da graça derramada sobre a minha vida. Esta graça não apenas te leva para o céu, ela vai reconstruir você na terra. Porque se a graça não fazer de você um cidadão do céu aqui na terra, você não vai para o céu para quê? Lá não é lugar de transformação, lá é lugar de habitação. Lá onde você vai morar, não é lugar de te formar. A tua formação é aqui. E a graça veio para isso. Ela veio para te reconstruir aqui, para você ser um cidadão do céu. A graça, ela faz nascer um novo eu. Um novo eu, com nova identidade. Por que nova identidade? Por que nós estamos falando desde cedo aqui? O que nós somos? Filhos. Filhos. E eu preciso viver como filho. Essa identidade eu preciso assumir ela, filho de Deus. A graça, ela nos leva a ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Novo coração, uma nova mente, nova identidade,
nova vida. É esta graça que nós queremos viver em 2025. Esta graça que nós queremos tomar posse na nossa vida, no dia a dia. Porque esta graça, ela nos leva a um ambiente onde Deus nos refaz. E nós vamos falar isso aqui na nossa aula 6. A graça nos refaz até sermos parecidos com Cristo. A obra do Espírito Santo, maior obra do Espírito Santo, é formar em nós Cristo. Batismo, fogo, presença, língua estranha, é tudo obra do Espírito. Mas o que Ele quer formar em nós é Cristo. Ele vem para formar Cristo em nós. Esta é a graça que nós precisamos viver. Esta é a graça que nós precisamos não só viver, mas pregar. Esta é a graça que nós precisamos difundir aonde nós passarmos. Porque esta graça, ela cura a alma e ela redefine a nossa vida no cotidiano. No cotidiano. Temos que deixar para trás aquele sentimento de que um dia eu vou chegar lá. Um dia eu quero ser igual. Não, você pode ser hoje. Hoje Deus te chama para viver esta graça que está disponível para todo aquele que crer no poder extraordinário da graça de Deus sobre as nossas vidas. Que sejamos nesta tarde reconstruídos. Deixe para trás. Tem coisas que tem que ficar para trás. Tem sentimentos aí, tem traumas aí nesse coração que precisam ser abandonados. E a única forma é você pedir que o Espírito Santo de Deus, através da graça, ilumine os porões mais escuros da alma, os porões mais escuros da sua alma, que Ele traga luz aonde nunca teve, para que acenda nesses lugares uma restauração. Amém.